Galeragem Podcast. Olá, eu sou o Neto e esse é mais um episódio do Galeragem Podcast. E hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre a quarta temporada da série Vikings. E atenção! Esse episódio contém spoilers, então ouça por sua conta e risco. Vou fazer aqui um pequeno resumo da série para quem ainda não conhece. Pois bem, ela é produzida pelo History Channel e apresenta para nós um pouco do povo nórdico e suas incursões na Europa, principalmente na Inglaterra e na França. A história é centrada em Ragnar Lothbrok, um agricultor e guerreiro que acredita ser descendente direto do deus Odin e que decide partir e lutar para conquistar novas terras. E contra sua vontade, acaba virando o rei do povo viking. Durante as 3 primeiras temporadas a gente acompanha toda a saga e a ascensão do Ragnar. Ele é um brilhante estrategista, né? E a terceira temporada mesmo termina de forma brilhante quando ele consegue invadir Paris. Apesar de ter conseguido invadir Paris, isso deixou o Ragnar com a saúde bem debilitada, né? Então ele volta para Kattegat, a sua terra natal lá, né? E acaba deixando em Paris o irmão dele para ele tomar conta ali, né? Na verdade isso foi uma decisão do Bjorn, que é o filho primogênito dele, e isso acaba se tornando um erro, e na quarta temporada a gente vê isso. Diferente das outras 3 temporadas, a quarta temporada foi dividida em 2 partes, cada uma com 10 episódios cada. Nessa quarta temporada a gente vê personagens como Rolo, que é o irmão dele, Lagertha, sua antiga esposa, e o primogênito dele, o Bjorn. Esses personagens começam a ser mais trabalhados. Bjorn acaba indo numa viagem ali para encontrar a si mesmo. Rolo fica em Paris e acaba se tornando o rei da cidade, em troca de defender a cidade, né, contra o irmão dele. E a Lagertha consegue lá sua independência finalmente. E na primeira parte da quarta temporada, Ragnar decide voltar a Paris, né, para atacar, saquear a cidade novamente. Chegando lá, o que ele previu aconteceu. O Rolo tomou conta da cidade e traiu a confiança dele, né? Ragnar já estava com a saúde bem debilitada e começou a perder um pouco a confiança do povo dele, né? E logo que ele tentou invadir Paris, ele não conseguiu, sofreu uma derrota. Isso já diminuiu a confiança do povo nele. Todo aquele misticismo que tinha em torno dele já começou a cair um pouco, e isso foi prejudicando a reputação dele cada vez mais. Ele tenta de várias maneiras e não consegue invadir Paris, e acaba retornando como um fracassado, né? Depois ele tenta novamente invadir uma segunda vez com uma estratégia diferente, ajudado pelo Flock, né, construtor de barcos lá, um engenheiro também que está sempre com ele nas aventuras, mas mesmo assim ele não consegue invadir. Ele é mandado de volta lá, fracassando novamente. E assim, essa série pra mim, na verdade ela tem, eu gosto muito dela. Pra mim ela é até melhor do que Game of Thrones. Só que o grande personagem dessa história toda é o Ragnar. Ele carrega a história nas costas, vamos dizer assim, tudo gira em torno dele. Então na quarta temporada, aliás, a gente vê esse personagem decaindo, ele ficando egocêntrico, não aceitando a opinião dos outros, com a saúde debilitada. É bem triste, na verdade, mas isso já vai contando pra nós como a temporada vai seguir, entendeu? E no retorno da segunda parte da quarta temporada a gente tem uma passagem de tempo. Os outros filhos deles já cresceram, todos eles, né? Ubbi, Hvitserk, Sigurd e Ivar, né? E Bjorn se tornou um líder. E nessa passagem de tempo, o Ragnar volta, ao que dá a entender ele estava desaparecido, longe dos filhos, né? Tinha praticamente abandonado todos eles, e ele volta desacreditado pelo povo dele, né? Ele não é mais aquele Ragnar que foi em outros tempos. Ele volta querendo meio que consertar tudo, né? Tudo que ele tinha deixado de lado, e também querendo voltar à Inglaterra para se vingar do rei Egbert, né? De Wessex, que no começo lá da série ficou um povo viking lá na Inglaterra como um assentamento
assentamento de fazendeiros e tal, e o rei acabou matando eles. Isso vem remoendo dentro do Ragnar há muito tempo. Ele tenta então recrutar alguns guerreiros, né, para ir com ele nessa jornada, só que ninguém dá bola para ele. Ele não é mais o Ragnar que era. Então, nem os filhos dele não querem seguir ele nessa jornada. E ele então se vê obrigado a contratar mercenários. E dentre os filhos, né, o único que ele conseguiu recrutar foi o Ivar. E para quem não sabe, o Ivar ele é aleijado, né? Então é muito pouco ele poderia fazer. E então eles partem para Inglaterra, eles pegam tempestade no meio do caminho, muita gente morre, Ragnar e o Ivar quase morrem também. Chegando lá, o Ragnar toma uma atitude inesperada e ele acaba por matar todos os mercenários que ele contratou. E ele fala pro Ivar que tipo ele tem um plano, né? Ele foi para Inglaterra na verdade para morrer. E realmente é isso que acontece. Ele chega em um Essex e tem um plano mirabolante lá com o rei Egbert e faz com que na verdade ele gostaria que o rei matasse ele, mas o rei diz que não pode matar, considera ele um grande amigo, aquela coisa toda, e então entrega ele pro rei Aile, né, que foi na primeira terra da Inglaterra lá que eles invadiram, bem no começo da primeira temporada. Com isso, o Ivar tem uma tarefa de voltar para Kattegat e falar isso pros irmãos deles, né, que ele ia morrer, eles iam matar o Ragnar, né. O Ragnar, com isso, queria unir os irmãos e trazer eles para Inglaterra para que eles matassem os reis ali, dominassem a Inglaterra e assim vingando da morte daqueles fazendeiros que ficaram ali para povoar, né, uma terra do povo dele. E é isso que acontece. O Ivar volta, fala isso pros irmãos, mas acontece que ele não é dado muito crédito ao que ele fala, né? Ninguém muito que acredita que o Ragnar possa morrer, apesar de ele estar naquela decadência toda, saúde debilitada, ele é considerado como quase um deus, vamos dizer assim, né? Depois de todas essas glórias, então é o que eu digo, é praticamente um deus ele é considerado. E é isso, daí o Ivar não leva muito crédito, mas acontece que o próprio Odin vem anunciar a morte do Ragnar pros filhos dele. Então os filhos se reúnem, querem juntam um grande exército e vão voltar para Inglaterra para vingar a morte do pai. Você está ouvindo Galeragem. É aí que a série começa a decair, na minha opinião. Por exemplo, os filhos do Ragnar, apesar de serem filhos do grande Ragnar Lothbrok, mas eles não têm assim uma quantidade grande de seguidores. Na verdade, eles vivem lá como príncipes, assim, né? Não tem um exército ao redor deles. O único que tem isso é o Bjorn. Mas mesmo assim, ele não tem um exército tão grande capaz de invadir a Inglaterra, dominar toda a Inglaterra, né? Então eles reúnem os clãs e eles partem para a Inglaterra em busca de vingança. Mas assim, é difícil acreditar que eles tenham essa capacidade de juntar todos os clãs, entendeu? Por exemplo, tem o personagem lá, o rei Harold, né? Que ele tem uma grande quantidade de exército, ele tem um grande exército ao redor dele. Então é difícil para mim acreditar que ele, na busca incessante de poder que ele tinha, ele fosse ajudar os filhos do Ragnar a se vingar. Para mim é meio complicado. Eu acho que seria mais vantagem, ele deveria pensar assim, que deixasse os filhos dele para lá, que morressem todos eles, seria bem mais fácil dele dominar toda a Dinamarca, Noruega, aquela região ali dos vikings. Então eu não consigo engolir aquilo ali. É claro que a série tem todo um contexto histórico, né, que acredito que ela deva colocar ali, apesar de ser uma ficção, mas ela é embasada em fatos históricos, né? Então acredito que muito disso, dessa enrolação, tem por causa desses fatos históricos que eles se viam obrigados a mostrar. Então, terminando a temporada, eles vão para Inglaterra, buscam vingança, aquela coisa toda, e a série termina com a briga entre os irmãos. E deve dar o tom da quinta temporada. Essa quarta temporada, pra mim, ela foi uma grande enrolação. Ela serviu de plano de fundo para apresentar os novos personagens ali, os filhos do Ragnar, que acredito que seja eles que vão dar continuidade na história. Apesar do Ivar, ele ter um pouco do Ragnar nele, aquela coisa do estrategista e de pensar à frente dos outros, me parece muito pouco para eles segurar essa onda, entendeu? Como o Ragnar vinha segurando durante essas temporadas. E eu espero que eles consigam retornar com uma grande história para contar, porque, como eu falei, quem segurava essa série nas costas era o Ragnar. E para mim, a série acabaria com a morte dele. E na minha opinião, eu acho que realmente a série acabou com a morte dele.
Vamos ver o que espera a gente aí na quinta temporada. Who wants to be king? Já pensou se o Ragnar volta à vida? Alguma bruxaria trazer ele de volta? Ia ser bem bacana, né? Galeragem! Muito bem, então encerrando aqui então mais um episódio do Galeragem Podcast. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso blog galerage.tumblr.com. Siga nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Não esqueça, galera, estamos na iTunes Store. É só procurar Galeragem Podcast. Até o próximo episódio e tchau!